Amados líderes, sejam muito bem-vindos à edição número 85 da nossa rubrica Minutos de Saber, espaço este em que um minuto nós conversamos sobre liderança para que aqui haja uma livre troca, uma conversa estimulante, mas uma conversa também espontânea, para que dessa forma possa haver crescimento coletivo, pois sabemos que a grande missão da liderança é desenvolver outros líderes e o líder é aquele que está sempre à busca por novos conhecimentos. Então, por um lado, desafia a mim a poder ter que aprimorar esta busca contínua pelo conhecimento, como também estimula a vós a poderem produzir cada vez mais e melhor e depois a voltarem com outros desafios e assim sucessivamente vai se retroalimentando esta roda do crescimento na base do conhecimento. Hoje, que é a edição número 85, vamos estudar sobre o tema a liderança através do empreendedorismo social. Antes de nós darmos atenção ao tema de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 84, que tinha como tema os elementos da liderança transformacional. A questão de partida para o tema 84, os elementos da liderança transformacional, foi a seguinte: como é que a liderança como é que a liderança leva a um desempenho superior, principalmente em organizações que enfrentam processos de renovação e mudança? Associada a essa questão de partida, nós definimos a seguinte hipótese positiva: a liderança transformacional é mais adequada para organizações sociais lidarem com os desafios ao nível de gestão dos recursos humanos. O pensamento associado a esta questão, nós partilhamos que os líderes transformacionais apelam aos ideais e valores dos seus seguidores para alcançar compromisso com a sua visão, inspirando os seus seguidores para que esses desenvolvam uma nova forma de pensar sobre os problemas com que se deparam naquela realidade. Por fim, então, nós vimos 5 principais pontos, 4 que são os elementos da liderança transformacional e o 5º que é o paralelo ao nível das escrituras sagradas. E o primeiro elemento que nós vimos é o de desenvolver a visão estratégica. Esta aqui é a dimensão carismática do líder. O segundo elemento é o de comunicar a visão estratégica. Esta aqui é a dimensão inspiradora. O terceiro elemento é o de modelar a visão. Esta aqui é a dimensão do estímulo intelectual. E o quarto e último elemento é o de criar o comprometimento com a visão. Esta aqui é uma dimensão de responsabilidade com os liderados. Depois, o paralelo que nós trouxemos a nível de texto canônico é a liderança de Neemias, um homem de caráter que, mesmo servindo ao rei da Babilônia como copeiro mor, assim, homem que era venerado, homem que era sábio, homem que era prenhe em conhecimento para poder exercer aquela posição, ele não abriu mão de se preocupar com aquilo que ocorria na realidade de seus irmãos que estavam a vários quilômetros de distância. É assim que ele se incomoda e irradia quando ouve falar que os seus irmãos não passavam por bons momentos. E ele então, com o seu rosto cabisbaixo, desperta a atenção do rei, que o pergunta o que lhe incomodava. E assim, ele então pede cartas do rei para que o rei pudesse lhe enviar com credenciais, de forma que ele fosse ajudar os seus irmãos na reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos agora sim dar atenção ao tema número 85, que é hoje que vamos estudar sobre a liderança através do empreendedorismo social. Em primeiro lugar, antes de desenvolvermos o estudo, vamos aqui deixar claro qual é o paradigma de construção do conhecimento numa lógica de pergunta-resposta, numa lógica de causa e efeito. Nós vamos definir como a abordagem metodológica a seguinte. Primeiro vamos começar por definir um problema ligado ao tema de estudo de hoje. Associado, por sua vez, a este problema, na lógica dada do problema, vamos então definir
aquilo que seria uma hipótese positiva, para que, associado a essa hipótese positiva, possamos de seguida transmitir um pensamento que vamos formular associado a este tema. Para então, de seguida, nós percorrermos por 6 principais elementos que demonstram a liderança através do empreendedorismo social. E em 7º e último ponto, nós vamos ver um paralelo a nível do texto bíblico para de lá extrair um ensinamento, uma lição, uma sabedoria que explica a nível da fé este tema que nós vamos discorrer ao longo do dia de hoje. Então, se assim for o nosso entendimento, vamos agora passar para a aula propriamente dita, de forma a podermos discorrer por este tema que hoje vamos estudar sobre a liderança através do empreendedorismo social. Para este tema, nós vamos definir a seguinte questão de partida: de que forma é que o empreendedorismo social constitui um engajamento de liderança e comprometimento com a mudança social através de soluções inovadoras e sustentáveis. Ainda, associado a esta questão, nós formulamos a seguinte hipótese positiva: a liderança do empreendedorismo social é um aspecto crucial para impulsionar mudanças positivas nas sociedades. O pensamento que nós vamos emprestar associado a este tema é o seguinte: compreender a liderança do empreendedorismo social requer uma exploração abrangente de diversas dimensões e perspectivas, que são essas dimensões e perspectivas que nós vamos trazer de seguida, que vão constituir esses 6 pontos que vão mostrar como é que a liderança do empreendedorismo social ela é voltada à criação do impacto social dentro de uma sociedade. Então vamos ver como a primeira dimensão, que é visão e propósito. O empreendedor social, ele busca identificar um propósito, uma missão, uma causa, um fundamento, um why, para que este possa então estar alinhado com a sua atividade, de forma a que crie nele um engajamento com vista a que ele possa estar embalado, possa estar orientado, possa estar embasado a criar o impacto. E esta é assim a sua responsabilidade social, ou é a sua resposta social, é a sua contribuição naquilo que é a sua capacidade, enquanto empreendedor social, saber ler e interpretar os problemas, porque também ele faz parte, não só dos problemas, por vivenciá-los, mas também ele faz parte das soluções. É daí que ele, ao observar e se conformar com essa realidade, ele não só identifica-os como problemas, como também é aquele que promove soluções. E essas soluções, então, ele associa ao seu propósito, para que esta possa ser a dimensão da sua visão e propósito, que esses devem estar alinhados e entrosados. A segunda dimensão é a de empatia e colaboração. O empreendedor social, ele tem a consciência que ele não existe no vazio. Ele está para prover soluções, pois esta é a sua responsabilidade social. Então ele é pelos outros. Consequentemente, ele sempre desenvolve a capacidade de uma escuta ativa, aquilo que são as necessidades e as preocupações das comunidades onde ele reside, para que lá possa não só criar uma conexão, mas também possa, de uma forma intencional, perceber na primeira pessoa aquilo que são as preocupações que enfermam aquela mesma comunidade. Então isto vai criar a partir daqui uma colaboração, que é uma transação não só de ideias, de pensamentos, mas sobretudo de emoções e de sentimentos. E ele, enquanto um filtro, capta, absorve através da escuta ativa para aqui criar esse engajamento, criar esta conexão, criar esta confiança. A terceira dimensão é a inovação e criatividade.
Este vai ser também um dos pilares do empreendedor, porque o empreendedor é não só aquele que identifica problemas, para na base desses problemas converter em soluções, mas faz isso, que é a capacidade de identificar problemas e converter em soluções, é por resultado da sua capacidade de inovação e a sua criatividade. Ora, inovação e criatividade são dos vários pontos fortes que o líder possui, para além do seu gosto pelo risco. Estes então passam a ser os pilares que lhe fazem aceitar os desafios sociais e olhá-los e encará-los não só como um problema num lado da moeda, mas também como uma oportunidade para poder promover ou prover soluções através da sua responsabilidade social, de forma a criar um valor, uma riqueza, um bem-estar social que beneficia a muitas pessoas. A quarta dimensão é a resiliência e adaptabilidade. E é aqui onde também vem aquilo que é a posição de força do empreendedor social, aquilo que é, por assim dizer, a sua resistência. Por quê? Porque o empreendedor social ele inicia através da sua inovação e criatividade, então começam a emergir problemas, desafios, paradigmas, reações, perseguições, resistência à mudança. Então isto faz com que ele aqui tenha que então desenvolver uma persistência. Esta persistência é muito ligada àquilo que é o seu propósito e a sua visão. Esses, ao estarem alinhados, vão desenvolver nele um comprometimento com a busca contínua por soluções, para através desta persistência, que é o confiar ou acreditar naquele mesmo projeto, ele possa desenvolver em si capacidade de desenvolver ou prover soluções contínuas, que é o seu engenho alicerçado da sua inovação e criatividade, para que aqui ele não tenha receio, porque ele também é alguém que gosta do risco, não tenha receio de aprender com os próprios erros e ali ser encontrar novas fontes de inovação e de criatividade para poder ter progressos incrementais e contínuos, ainda que sejam progressos mínimos, mas ele está mais apostado em aprender com os erros e melhorar e aperfeiçoar, para que no horizonte de muito longo prazo possa-se observar resultados. Aqui há 3 elementos fundamentais: há o tempo, há a persistência e a paciência. Então ele vai se adaptar a essas novas situações emergentes, é resultado da sua capacidade de persistir, o seu engenho, da capacidade de aprender com os erros. Então ele assim aprende a resistir, pois é assim que disse que a espécie que resiste às mudanças, esta é que sobrevive. Então ele assim aprende a sobrevivência. A quinta dimensão são as práticas éticas e responsáveis. Devido à sua perspectiva de responsabilidade social, ele busca desenvolver a integridade, a transparência e a responsabilidade, pois estes vão ser os elementos que vão lhe identificar como sendo alguém que faz parte da solução, porque ele também se entrega, ele dá a cara, ele não se esquiva. É diferente do empreendedorismo empresarial, em que alguém prototipa uma solução, um produto, e eventualmente subcontrata pessoas que podem replicar e desenvolver aquele produto, e ele não precisa aparecer dia a dia, e isto até pode, em certa medida, fazer com que ele tome decisões lá atrás no backstage, que até possam implicar em reduzir aquilo que é a quantidade dos recursos, pois a sua fórmula é a maximização do lucro, nem que isto seja resultado da minimização dos custos, mantendo o resto constante, até em muitos casos até de aumentar de uma forma arbitrária os preços, porque a sua perspectiva é o lucro. Ao passo que o empreendedor social, ele por dar a cara, pois ele acaba por ser um elemento que também vai concorrer para aquilo que é a aceitação desse produto, desse serviço, dessa solução no mercado. Daí que ele, ao participar e dar a cara, o comprometimento é maior
de forma que ele desenvolva a integridade, a responsabilidade e a transparência para que estes possam corroborar em suas práticas éticas e responsáveis para a materialização da sua responsabilidade social naquele meio. A sexta dimensão e a última é a de medição e avaliação de desempenho. Sendo um empreendedor social que busca causar impacto em resultado dos problemas que ele identificou, ele vai sempre desenvolver abordagens na base de dados, isto é, ele vai identificar problemas, mensurá-los, definir objetivos e métricas que são metas e indicadores de desempenho para que gradualmente ele vá gerar resultados e vai voltar a mensurar esses resultados para gerar dados, e esses dados são fundamentais para aquilo que é a sua contínua gestão, aperfeiçoamento, melhoria por um lado, mas também para poder comunicar melhor aquilo que é a mudança social que se pretende instalar, nem que seja em termos de mudança de comportamento, de atitude, e para promover um bem-estar, para que todos possam observar, todos possam de uma forma objetiva participar e possam também compreender, e assim o efeito cascata é mais notável. O sétimo ponto que nós vamos trazer aqui é na base do texto bíblico. Por um lado falamos de ciência, agora vamos falar de sabedoria, vamos falar de fé. E quem tem ouvidos, ouça. Nós queremos trazer como o sétimo elemento comparativo a este conhecimento de hoje, aquilo que foi a sabedoria ou aquilo que foi, por assim dizer, a liderança de Cristo, num dos momentos macros em que ele realizou um dos grandes prodígios, no caso foi o milagre da multiplicação dos pães. Acontece que Cristo ele estava na sua missão já na última reta para poder se dirigir a Gólgota. Então ele estava numa expedição de cura e de ensino, pois esses eram dois dos três pilares do seu ministério. Após ele realizar muitos milagres de cura, multidões perseguiam-lhe. Então chega ele ao mar da Galileia, atravessa e vê que muitas multidões continuavam a segui-lo. Então ele sobe até o monte com os seus discípulos e lá do pináculo ele olha e vê que ali tinha muita gente que ia atrás dele por causa da fama que aumentava em resultado dos milagres de cura que ele havia realizado para trás. Então aqui inicia um diálogo muito interessante. Ele pergunta aos seus discípulos: onde é que podemos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Um de seus discípulos, Filipe, responde o seguinte: temos somente 200 denários e isto não vai ser suficiente para alimentar todas essas pessoas. E ainda, André, irmão de Simão, Pedro, ele acrescenta em resposta à questão do mestre, dizendo: aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas também isto não é suficiente para alimentar todas estas pessoas. Então Cristo que fez essa pergunta, porque ele já sabia o que ele queria fazer, ele queria mensurar, avaliar aquilo que era a fé e aquilo que era a capacidade de visão estratégica e a criatividade e também aquilo que seria a inovação dos seus discípulos. Ele somente fez esta pergunta para poder conhecer melhor aqueles com quem ele estava a andar. De seguida, Cristo então diz a eles: organizem as pessoas pondo-as assentadas. E eram cerca de 5.000 pessoas. Então Cristo pega aqueles 5 pães, dá graças àqueles 5 pães, reparte os pães e dá pedaço a pedaço a cada uma das 5.000 pessoas que ali se encontravam. O mesmo fez com os 2 peixes. Repartiu, deu graça e foi dando cada uma das 5.000 pessoas que ali se encontravam.
Ao fim dessa distribuição, ele diz aos seus discípulos: agora recolham os pedaços dos pães que sobram para que não se desperdice nada. E daquela recolha dos pedaços de pão, foi possível ainda encher mais 12 cestas de pão. Esta passagem pode aprofundar meditando o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 1 até 14, para que puderem não só buscar aquilo que a Marta fazia inquieta, que era querer agradar a Deus, querer mostrar trabalho e ocupação indo à cozinha, mas principalmente aquilo que a Maria fez, que foi buscar a melhor parte, pois ela preferiu ficar ali sentada sobre os pés do Mestre para ouvir os ensinamentos que o Mestre pretendia transmitir. Ensinamentos estes que levam para a vida. Porque o livro de Provérbios diz que a palavra é a vida ou a morte. Escolha sabiamente a vida. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa pontualidade, interesse e presença. Deixem ficar o vosso like, subscrevam as nossas páginas e convidem os vossos conhecidos, partilhem este material com a vossa comunidade para que os nossos queridos líderes que nós crescemos junto com eles possam crescer com sustentabilidade. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android Eloapp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.